Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Outubro 2020, 35ª semana de Kardec. Por força das circunstâncias, os nossos encontros serão online, mas isso não afastará os nossos corações. Estaremos aqui todos juntos, vibrando muito amor e aproveitando muito de tudo que vai nos ser apresentado pelos nossos convidados. Este evento começa sempre com uma prece, há um momento musical e logo após a presença de um convidado querido que vem apresentar o tema da noite e que certamente nos fará refletir e pensar sobre coisas importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, vamos aproveitar. Um grande abraço. Olá amigos, boa noite. É um prazer estar com vocês nessa 35ª Semana Allan Kardec. Nós somos do Coral Espírita da Casa de Eurípides de Taubaté, em São Paulo, e vamos cantar duas músicas. A primeira é Tempo e Vida, de Ariovaldo Filho, e a segunda é Pétalas, de André Machado. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Todo mal
essa vibração que chega em nós, em pétalas de flor. Esta emoção que está em nós, por teu divino amor. Quanto amor, quanta luz, pode perceber. Abra o coração e deixe ser. Quanto amor, pode perceber. Abra o coração e deixe ser. Queridos amigos e irmãos, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos, nesses momentos iniciais de nossa noite de aprendizado, elevar a Jesus o nosso agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele, para o aprendizado, para as reflexões e para colhermos as bênçãos que nos levarão ao equilíbrio e farão com que possamos avançar em nossa caminhada, auxiliando aqueles que caminham ao nosso lado. Mestre querido, o nosso agradecimento pela oportunidade e que abençoes a nossa noite com a tua luz, com a tua paz, com o teu amor, para que possamos ter aqui o aprendizado e fortalecimento para avançarmos em nossa jornada. Que os amigos espirituais, trabalhadores do bem, que nos amparam sempre, possam estar conosco, a nos orientar, a nos guiar, a nos conduzir, fazendo com que possamos atentar e absorver o conteúdo aqui apresentado, que assim possamos buscar o equilíbrio, o melhor proceder, as melhores ações, para nos fortalecermos, avançando sempre no bem, no aprendizado e na direção da paz. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos dessa cidade de Taubaté, do nosso Vale do Paraíba, que me acolheu há tantos anos, feliz por estar participando desta festa, a 35ª Semana Espírita do nosso Allan Kardec. Nessas condições diferentes e especiais, em função da fase difícil que passamos, ainda assim, podemos, através do meio tecnológico, estarmos juntos de alguma forma. Então eu quero dizer aqui da minha alegria, da minha satisfação imensa em poder estar participando deste evento e poder, nos próximos minutos, tecer algumas considerações, algumas ideias, participando dessa festa do Allan Kardec, pedindo que os bons guias, que os bons amigos espirituais nos protejam, nos inspirem, para que possamos deixar o nosso recado neste momento em que tanto sentimos falta de paz, de boas palavras, de boa mensagem.
Então, que Deus nos abençoe, que os bons guias nos inspirem. Se vida é ter a gente, a alma retida no cárcere do corpo de tal sorte que ela, a seu turno, se torne vencida, então vida não é vida, é morte. Se morte é libertar-se a alma do forte grilhão da carne, alando-se em seguida para o alto céu, num rápido transporte, então morte não é morte, é vida. Se vida é a terça escravidão que humilha, é a alma presa à senda daquela trilha, e morte, a mutação de sua sorte, e a volta à sua livre à luz perdida, por que esse apego que se tem à vida? Por que esse medo que se tem da morte? Então, amados irmãos, abrimos esses nossos comentários exatamente tentando falar um pouco dessa fase, desse testemunho, desse momento complicado por que passa a humanidade. A pandemia de Covid-19 engloba mais de 180 países ao redor do mundo e, portanto, gerando uma situação totalmente anômala, totalmente diferente, que, por certo, a maioria de nós, se não todos, que estamos participando, não passamos, não tivemos essa experiência. E a primeira ilação, a primeira consideração a fazer, queridos, é de que vejam vocês, de maneira geral, costumeiramente, quando não há impedimento nenhum da nossa ida à casa espírita, quantas vezes nós priorizamos outras atividades, outros compromissos. Não raro, a ida à casa num dia de tarefa, ou mesmo na reunião doutrinária pública, às vezes essa atividade é deixada para o último caso e dela nos desfazemos com relativa facilidade. Qual que? Estamos vivendo esses dias em que a nossa ida não é permitida à nossa casa espírita. A casa está trancada, fechada, talvez com uma ou outra atividade sem participação do público geral. E jamais poderíamos imaginar que existiria uma condição em que chegaria o dia da nossa reunião ou o dia da nossa participação na casa e nós lá não poderíamos estar. Pois que, passado esse tempo todo, na expectativa de dias melhores que virão, lembremos-nos desses dias de impedimento e possamos valorizar mais e mais a participação do congraçamento, desse espírito de comunidade, de grupo, de participação numa casa de ideal, esse corpo a corpo, esse abraçar, esse dar as mãos, esse beijo no rosto, esse afago que é próprio de nós, cidadãos latinos. De modo que, embora estejamos nos valendo desse meio, nada substitui a convivência, ou a presença, o abraço, a presença física nossa na casa espírita. De modo que, feita essa consideração inicial, eu gostaria de dividir com vocês um pensamento, uma ilação, uma reflexão que tem me tomado a mente nos últimos meses, que é tentar identificar qual é exatamente a ameaça
que se abate sobre nós? Qual é, essencialmente falando, a experiência por que estamos passando? A despeito das proibições, dos impedimentos estabelecidos pelas autoridades sanitárias, no campo do coração, da vivência, do ser, o que é isso? Que experiência é essa que nós estamos vivendo esses meses? O que nos aflige? De que estamos com medo? O que nos apavora? O que nos mantém nesse estado de espírito, de apreensão, sobressaltados, preocupados, expectantes? O que será? Que mensagem é esta que essa pandemia do 2020 traz aos nossos corações? Eu creio, meus amigos, na base da filosofia, das conjecturas, das ilações. Eu quero imaginar que a experiência número 1, e talvez a mais aguda que estejamos vivendo nesses dias, nesses meses, seja um encontro evidente, desvelado, com a nossa finitude. Esta doença, embora apresente níveis, poderíamos dizer quase irrisórios de desfecho fatal. As estatísticas falam entre 2% a 5%. E quanto melhor os meios de atendimento hospitalar, ainda quando a síndrome ou os sintomas evoluem de maneira grave, quando há a possibilidade de socorro, quase sempre a vida ressurge. Então, embora tenha uma percentagem pequena de fatalidade, 2 a 5, e de novo, dependendo do meio ou das circunstâncias, do contexto em que estejamos, esse percentual pode cair ainda mais. O que quer dizer? Que entre 100 pessoas, 2 somente, talvez 5, tem um desfecho fatal, sendo conduzida à desencarnação, à morte. Mas embora a morte, a finalização, seja uma possibilidade pequena, ela existe. E o grande problema, a grande apreensão, se dá porque nós, a priori, não sabemos, uma vez o nosso organismo em contato com o micro-organismo, com esse vírus, como ele vai reagir. Se ele vai reagir através dos sintomas brandos de uma infecção virótica, como as que nós temos várias e várias ao longo da vida, ou se esse vírus estimulará de tal forma o nosso sistema imunológico, gerando reações alérgicas, inflamatórias tão tremendas, tão intensas, que bloqueiem os nossos aparelhos, os nossos sistemas vitais. Não sabemos a priori. De modo que acredito que estamos sendo lembrados, através dessa pandemia, da finitude, da exiguidade da vida humana, da vida física. De alguma forma, esse mal, entre aspas, esse mal para o qual esperamos avidamente a chegada de um medicamento promissor ou de uma vacina, de alguma forma ele nos expõe diante da nossa precariedade do poder, da nossa pretensa capacidade de sobrepor-nos a qualquer problema. Essa pandemia pôs-nos de joelhos, porque usamos máscaras, tomamos as ações necessárias de prevenção, porque simplesmente, naturalmente, não queremos desencarnar, não queremos ser contaminados e não queremos contaminar.
De modo que, ao que parece, a grande experiência está do encontro nosso com a finitude, com a possibilidade de morrer, antes de que os meios de prevenção ou de cura cheguem para nós. Então, a experiência nos coloca diante de que não somos os tais, não somos invulneráveis. Um micro-organismo infinitamente pequeno consegue mexer em toda a estrutura da sociedade. Então, acredito que o que estamos vivendo nesses dias é o lembrete do que nós jamais deveríamos nos esquecer, de que estamos nesse mundo de passagem. Costumo dizer que no verso da nossa certidão de vida está a nossa certidão de óbito. Haveremos de morrer a qualquer hora, a qualquer dia, mas todos nós temos aquela impressão, aquela ilusão de que vamos ser os últimos, de que vamos ver todo mundo morrer, que vamos ficar para as últimas horas, quiçá nem morrer. E aí estamos aí, diante dessa possibilidade de vir a desencarnar, e isso traz para nós cogitações fortes. A doutrina espírita, ela tem a sua base em duas colunas mestras. Nós temos o pilar, que é o esclarecimento, na medida em que ela nos abre o panorama da vida maior, nos expõe as leis que regem a vida, tanto a vida física quanto a vida espiritual, as leis físicas e as leis morais. O outro pilar é o consolo, porque na medida em que ela nos amplia a visão, ela consegue nos tranquilizar a alma diante das intempéries, das dificuldades, dos testemunhos da vida. De modo que a doutrina espírita cumpre a sua função extraordinária, que é o de esclarecer, e ao esclarecer, consola. Ao mesmo tempo em que, para consolar, ela esclarece. Então, ela esclarece consolando e consola esclarecendo. Diante desse episódio terrível por que passamos, nós espíritas temos tido reações diversas. Na asa, portanto, do esclarecimento, cumpre dizer que, contrariamente ao que tem sido divulgado, dito, falado, não se trata esse momento, essa epidemia, de um castigo divino, de uma última chance para a humanidade. Ou era a pandemia ou a terceira guerra nuclear, como tem sido divulgado nas nossas redes, nos nossos meios. Não se trata disso. Temos nas questões 737 a 741 do Livro dos Espíritos um enfoque preciso, exato de Kardec a respeito dos flagelos destruidores, dos flagelos que atacam, dos flagelos que mexem com a sociedade. A questão 737, ela é precisa e exata para falarmos sobre esse momento por que passamos. Kardec pergunta: por que é que Deus fere a humanidade vez por outra com esses flagelos destruidores? Ou seja, o que Deus tem em mente, se é que se pode falar assim? O que é que Deus pretende conosco quando envia para a terra os flagelos destruidores? E nós, que esperaríamos os espíritos responderem que isso se deve a processos kármicos, a necessidade de elementos de processos expiatórios, de que isso se deve à lei de causa e efeito, e que o efeito da pandemia ou de um flagelo qualquer
seja o resultado de descaminhos, de erros cometidos no passado? Porque a sociedade está assim? Porque a sociedade está assada? Não é isso que as entidades respondem. Contrariando as nossas expectativas, Kardec, ao perguntar qual o propósito de Deus enviar para a Terra os flagelos destruidores, os espíritos respondem: para fazê-la progredir mais rapidamente. Ou seja, esses elementos fazem parte do mundo. Porque se o ser humano está na Terra hoje, foi em função desses cataclismas, dessas revoluções de que nos falam os primeiros capítulos de A Gênese. Foram processos exterminadores que conseguiram tirar da Terra os dinossauros, essas criaturas que inviabilizariam a nossa estada aqui. De modo que esses processos fazem parte do mundo, que ajudam, que participam, que contribuem para a evolução humana. Então nós temos de ver esse momento como uma experiência das mais sérias, das mais graves, das mais instrutoras e educativas. E, por certo, toda a sociedade, toda a humanidade tirará dessa pandemia ilações, conhecimentos, consequências as mais diversas. Nem os maiores sociólogos, antropólogos, psicólogos, cientistas, psiquiatras, ninguém ainda até agora conseguiu prever quais serão as mudanças substanciais que acontecerão na nossa sociedade a partir desse evento, dessa experiência. Mas o que a vida quer, a vida com V maiúsculo, é exatamente proporcionar ao mundo essa sacudidela, se posso dizer assim, essa catapulta que nos gera, que nos projeta para frente, realizando novas conquistas, seja no campo da ciência médica, biológica, seja o conhecimento de valores intrínsecos, valores espirituais. O tempo da nossa exposição se faz exíguo, pequeno, para as considerações que gostaríamos de tecer sobre as mudanças do ponto de vista emocional, psicológico, a impossibilidade que temos tido de ir à rua, de estarmos no meio social que nos apraz, que gostamos, com as pessoas que gostamos, que amamos, inclusive parentes, não podermos ir às compras, não podermos esnobar, botar essa ou aquela roupa nova. Ou seja, atividades que fazem parte do nosso dia a dia, um jantar em restaurante, todas essas atividades que de alguma forma com as quais nos identificavam e nos identificavam, elas foram tiradas de nós, exigindo que fizéssemos um movimento para dentro, um movimento em sentido contrário, buscando outras verdades, outras possibilidades dentro de nós. Mas, como eu disse, o tempo é pequeno para as considerações que gostaríamos de tecer. Mas a questão é que, diante da finitude, diante da possibilidade de virmos a desencarnar mediante essa pandemia, essa doença, nós espíritas esquecemos essas verdades espirituais, a revelação que a doutrina espírita nos dá. Então fantasiamos como sendo processos cósmicos, elaborados por entidades que coordenaram esse plano para que a sociedade resgatasse esse ou aquele mal, essa ou aquela falta. Quando, de novo, sob o pilar do esclarecimento, as questões 737 a 741 do Livro dos Espíritos dão conta perfeitamente de fazer-nos entender. Mas acontece que, diante dessa experiência,
como nós temos visto os nossos companheiros se apressarem em posturas que de alguma forma são naturais, porque o ser humano reage ao seu jeito, à sua maneira diante do medo. Então, nós tivemos oportunidade de companheiros virem e nos convidar para fazermos correntes de oração, correntes de prece, para expulsar, para eliminar esse mal que se abate sobre a sociedade. A prece, amigos, é recurso nosso para todas as horas. Diz Emmanuel que não existe coisa pior do que perder a fé e continuar vivendo. Mas será que o que a vida maior pede de nós, e a melhor maneira que temos de encarar essa situação, é fazermos uma corrente global, como se fosse uma novena, para expulsar esse mal sobre a sociedade? Ou se a prece, se a oração, se a fé deveriam ser recursos para nos robustecer, nos fortalecer para o momento difícil por que passamos? Quando Jesus concita aos seus 2 mais chegados discípulos, orai e vigiai, ele não diz para que fizéssemos uma corrente de oração, mas que guardássemos a prece, esse recurso divino dentro do nosso coração. Eu faço lembrar uma experiência triste, porque passou a nossa Europa, mais precisamente o nosso país Portugal, o nosso pai espiritual, por assim dizer. Pois imaginem vocês que no dia 1º de novembro de 1955, dia de Todos os Santos, uma sociedade eminentemente católica estava toda ela reunida nas igrejas, orando ao Senhor. O dia seguinte, dia 2, é dia de finados. O dia 1º, o dia de Todos os Santos, os católicos, no século XVIII, ia às igrejas. E naquele dia, as igrejas de Lisboa estavam abarrotadas de fiéis, de crentes orando ao Senhor. E foi nesse exato instante que estourou um dos maiores e tremendos terremotos que abalaram a sociedade, a humanidade, que foi o terremoto de Lisboa, matando milhares de pessoas. E o mais curioso é que se essas pessoas não estivessem nas igrejas, estivessem em suas casas, os prejuízos de vidas de pessoas seria menor. Mas o fato de estarem agregadas no mesmo local potencializou as mortes. Ao que levou Voltaire, sarcástico, irônico, com a religião católica, a dizer: mas eu não consigo entender esse Deus. Exatamente na hora em que seus fiéis, seus crentes mais oram, é que ele manda um terremoto dessa magnitude, dessa potência. Quando nós apelamos para a oração nesses termos, como uma espécie de uma prática, um esconjuro, uma espécie de prática para exterminar o mal, quando nós fazemos isso, parece que nós temos a impressão de que Deus não está devidamente atento. E nós devemos orar para Ele olhar a terra e ouvir nossas súplicas e tomar providências. Quando não é assim. Deus está agindo a todo momento, em todos os instantes. Ele não precisa ser lembrado para cuidar de nós. Nós temos de, na oração, robustecer o nosso espírito, o nosso coração, a nossa fé. De modo que essa prece muito direcionada, essa oração muito dirigida, funcional,
ela parece assim uma espécie de recurso último que nós temos diante do fato de não termos ainda a vacina. Eu gostaria muito de ver essa comoção, esse direcionamento para o divino, para o espiritual, quando tiver a vacina. Ou será que quando ela chegar, nós vamos de novo esmaecer os nossos sentimentos, as nossas buscas espirituais? Então, meus amigos, há sim aflição, medo, angústia, apreensão, pavor. E olha que eu falei aqui somente de uma experiência triste que é a possibilidade da morte. Mas existem outras tantas decorrências que são as consequências econômicas de pessoas que estão simplesmente desesperadas diante dessa crise econômica. Enfim, são males, são infortúnios, são aflições que estão presentes na nossa vida, mas que exigem de nós serenidade, fortaleza, destemor, confiança, certeza, porque a nossa fé, ela não pode ser somente viva enquanto as coisas boas acontecem conosco. A fé, para ser verdadeira, ela tem de ser incondicional. Ela não pode se manifestar só em determinadas condições favoráveis. Aliás, são exatamente nas experiências mais doídas, mais críticas, mais agudas, que Deus talvez espere de nós uma resistência, uma capacidade de resistir. Então, oremos sempre, mas estejamos atentos às claridades da doutrina que nos explica essas circunstâncias. Com isso, eu não quero dizer que a alma humana não se aflija. Eu não quero dizer que pelo fato de nós entendermos por que a coisa aconteceu ou está acontecendo, basta entender que nós nos tranquilizamos. Não. É aí que a doutrina espírita apresenta o seu outro pilar, que é o consolo, que é a pacificação. E nesses dias, irmãos, em que nós temos ouvido tantas notícias tristes, da nossa sociedade dando sinais de desagregação, de falta de amor, de solidariedade, de empatia. Nesses dias tão complicados em que às vezes as coisas mais tristes e feias das profundezas humanas borbulham para a superfície, mostrando que lá embaixo, lá nas profundezas, as coisas ainda não estão bem arrumadas, bem assentadas, bem organizadas. Nesses dias é que nós podemos nos valer da mensagem do Evangelho que foi redivivo através da doutrina, a mensagem boa, a mensagem terna, que nesses dias difíceis chegam a nós como se fosse uma brisa suave, a dizer-nos que nem tudo está perdido, que o governo do mundo tem um mestre, tem um governador, tem um tutor, tem alguém que está conduzindo esses processos. É a fé, meus amigos, a certeza de que estamos protegidos por Cristo, pelos bons amigos, pelos bons espíritos. Então podemos colher, podemos virar as páginas do Evangelho e encontrar refúgio para o nosso coração sofrido. Tenhamos nós um parente enfermo, hospitalizado por Covid ou não. Tenhamos nós um parente em situação econômica catastrófica, ou sejamos os tais, acometidos pela doença.
ou estejamos passando momentos de agrura econômica intensa, seja qual seja o momento, por mais aflito, por mais angustiante, por mais opressor, esmagador que ele seja, não deixemos de procurar nas páginas dulcíssimas do Evangelho as palavras, a mensagem de paz, de equilíbrio, de sustentação para esses momentos. Poderemos nos lembrar de Jesus, que deve ter escolhido um momento muito especial para entoar esse hino de esperança, de conforto, e deve ter falado essas frases com tamanha desenvoltura, plenos pulmões, como se desejasse que todos os homens do planeta, daquela e desta época, pudessem ouvi-lo nos momentos de maior aflição. Que então, qual o coração que não sossega, qual o coração que não se pacifica, quando ouve o mestre dos mestres, o Rabone, no dizer de Maria Madalena, o mestre dos mestres, dizer-nos assim: vinde a mim, vós que andais cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas tristes, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, possui a luz da vida. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. No mundo passais por aflições, eu sei, mas tem de bom ânimo. Tudo vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Não se turbe o vosso coração. Creia em mim, porque eu venci o mundo. Que possamos, meus amigos, nesses meses de aflição e nos seguintes que ainda teremos, nos momentos de maior apreensão, de maior angústia, de maior sofrimento, possamos nós colocar o nosso coração nas mãos de Jesus e deixar que Ele cuide dele por nós. E aqueles que estão me ouvindo e que tiveram entes queridos que deixaram o convívio através desta doença, dessa pandemia, aqueles que tiveram o pai, a mãe, um filho, um parente, um querido, uma querida, e de uma maneira cruel, porque pelas exigências sanitárias, a partir do momento em que a gente interna o ente amado, de acordo com a evolução da doença, nós não poderemos mais vê-lo. Não foram poucos os casos, milhares, milhões, de almas que se afastaram desse mundo sem que pudessem receber o último olhar dos seus queridos, dos seus amados. Talvez você, irmão, meu irmã, esteja com um parente internado, sem saber qual será o desfecho, se está grave ou não grave. Talvez o coração esteja apertado, na expectativa de não mais ver, não mais encontrar, porque pode ser que a pessoa desencarne sem que a gente consiga apertar-lhe as mãos, beijar, afagar, e só as veremos de novo quando formos realizar o sepultamento. E nessas circunstâncias tão tristes, tão amargas, nessas dores tão doídas, tão profundas, como não encontrar refrigério e paz na expectativa do reencontro, na expectativa de que esses amados que se foram
logo que se desvencilharem dos primeiros impedimentos do lado de lá, quando caírem em si e se darem conta de que estão do lado de lá, a primeira preocupação, o primeiro desejo, a primeira vontade que terão é de vir estar conosco. Então é a doutrina espírita que nos diz que esses amados ausentes, eles estão mais presentes do que possamos imaginar. Quem sabe, querido irmão, querida irmã, que exatamente nos momentos em que estivermos chorando a morte deste ou desta, quem sabe nesse instante difícil, quem sabe não virá ele ou ela sentar-se do nosso lado no sofá, onde estamos debulhando lágrimas sentidas, doídas. Quem sabe ele não estará do nosso lado, nos lembrando, nos dizendo que continua vivo. E se nós abrirmos bastante o ouvido, se tivermos ouvidos de ouvir, talvez sejamos capazes de ouvi-los dizendo assim: eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou espírito e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo e pouco importa, que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre volarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A carne é roupa. Indumentárias com que Deus veste qualquer ser etéreo, só para realizar o seu mistério. Quantas estranhas realizações terrenas. Não chore, porque eu nunca serei pó, porque sou alma. Se a carne acaba no feral abismo, dessa soturna deusa dos destroços chamada morte, vã silhueta de ossos, a alma não recebe no batismo. Não chore, porque eu nunca serei pó. Sou poesia, amor, adoro a vida. E brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne me encontrar despida. Orai assim, meus amigos. Orai assim, meus queridos irmãos. E guardamos paz e serenidade no coração, porque Cristo está no leme e amanhã, certamente, haveremos de contemplar um novo despertar. Fiquem com Deus, fiquem em paz.